Signo de Aquário, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo por aqui, eu te convido a me seguir, ativar o sininho de notificações, assim você será avisado sempre que um novo vídeo for lançado. E também como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo, me ajuda muito fazendo o canal crescer, assim também essa mensagem pode chegar para mais pessoas e pode ajudar alguém. Eu peço antes de tudo, a autorização do signo de Aquário, a autorização de todos vocês, para que eu acesse a energia de vocês. E dessa forma, a gente possa mostrar os direcionamentos, o que a gente precisa fazer para sair do bloqueio, da situação, seja ela qual for. Tá? Então vamos lá. Tem bastante coisa aqui. Constelação familiar para acessar o inconsciente, junto com o tarô, com os oráculos. Então vamos lá, gente. Uso também astrologia no canal, runas. No começo, a leitura, ela traz as dificuldades, os bloqueios, o que a gente precisa trabalhar para sair da dificuldade, da situação. Então vamos lá. Fundo do deck, a gente tem a vitória. Então, o fundo do deck é o que resume a leitura. Aqui eu estou vendo algumas dificuldades, já vou explicar para vocês. Mas é importante ter em mente que tem vitória no final. Isso aqui é o resumo da leitura. Fica até o final para a gente entender como que a gente sai das dificuldades para chegar nessa vitória. Tá vendo que tem uma coroa aqui, os louros da vitória? Só que é uma vitória após um trabalho, né? Aqui a gente tem o 6 de paus. O 6 de paus, ele me fala assim de ganhos, de benefício, de segurança, mas é depois de uma luta, né? Depois de um certo trabalho. Vamos ver o que a gente precisa fazer para chegar lá. Energia geral aqui, a gente tem o As de espadas, sim. Aquário, símbolo de Aquário. Arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para a consciência. E o As de espadas. O As de espadas é uma força do universo, da espiritualidade. Tá vendo que a mão aqui sai da nuvem? Ou seja, do divino. Te dando poder, força, estratégia, capacidade de planejamento para você gerir essa crise. Seja ela a área que for, né? Pode ser profissional, afetiva, familiar. Te dá uma capacidade mental, estrutura para você gerir isso, a crise, a situação e chegar à vitória. E existem coisas que estão no seu inconsciente. Aqui a gente tem a carta da Lua. A carta da Lua é um arcano maior e ela fala de conflito. É uma carta de conflito, é uma carta de bloqueio. É um momento de revelar as crises. Traz uma crise de consciência também. Então, assim, pede para o aquariano colocar a mão na consciência para verificar qual é a sua parte da responsabilidade. Puxa, será que eu fui injusto com fulano? Pode estar falando de uma outra pessoa, pode ser que a leitura esteja espelhada. Será que essa pessoa foi injusta com o aquariano, por exemplo? É uma carta que, apesar dos obstáculos, ela fala que os obstáculos eles são superáveis. Mas isso depende da lucidez. E Aquário tem de sobra. E tem uma força do universo para que você tenha lucidez. Então, ó, tem obstáculos, sim, mas tem vitória. Essa carta aqui, a Lua, fala que os obstáculos são superáveis com lucidez. Uma coisa que a gente tem que entender aqui neste arcano, a Lua, deixa eu colocar a Lua aqui na bandeja. A Lua, ela tá no oculto, ela não tem luz própria. Ela é iluminada pelo Sol.
Portanto, as coisas ocultas lá no escurinho da lua, digamos assim, quando são iluminadas pelo sol, o que a gente vai entender o sol? Como lucidez. Quando vem a lucidez, quando vem a clareza, fala, nossa, é isso. E aí você resolve. E eu também, então, vou colocar o sol como símbolo dessa lucidez, tá? E olha, tem algumas coisas que são emocionais. E às vezes você tomou algumas atitudes, por um exemplo, né? Lá no passado tomou alguma atitude com base numa emoção, num amor, algo que você achou que era correto, só que você talvez não tinha a visão completa da situação, das intenções da outra pessoa. E agora, quando vem a lucidez, aqui a gente tem uma lagosta, ou seja, ela sai do mar. O que é a água? Emoção. E vai em direção à terra. O que é a terra aqui? O consciente. Então, a gente está trazendo situações que estavam lá ocultas para a consciência. Repara que a lua aqui ela está iluminada pelo sol. É uma carta que traz a clareza. Então, fique atento a intuições. De repente, você assiste, sei lá, um vídeo e fala assim, nossa, fulano falou tal coisa, será que tem a ver, me dá uma ideia com aquela situação, com aquela pessoa, enfim. Aqui tá minha assistente, Berenice, vai me ajudar, Berê. E a gente tem aqui na sequência o 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta de apego, é uma carta de limitação, onde você não consegue desenvolver a parte material, digamos assim, porque tem uma dificuldade, talvez, em compartilhar. Uma vez que você consegue transcender essa limitação, às vezes você está lá preso numa ideia de posse, de controle, ou um apego. Pode falar de inveja também essa carta, viu? E aí, na sequência, quando supera esse 4 de ouros, vem o 10 de ouros. O que é o 10 de ouros? Riqueza. É assim o êxito, a solução, o progresso. Vamos clarificar esse 4 de ouros para entender que limitação é essa aqui. Mas na sequência existem outras cartas de limitação. Tem o 5 de ouros. O 5 de ouros também é uma carta de limitação. Berenice, fica quietinha. Você pode ficar desde que não atrapalhe, meu amor. Isso, pode ficar. Isso. Vamos puxar as cartas para cá, né? Meu amor? É minha ajudante. Mamãe não vai editar o vídeo, não. Vai atrapalhar, não. Então, vamos lá. Vamos clarificar esse 4 de ouros na energia de aquário. Que energia é essa? Uma energia de inveja, uma energia de apego, uma energia de medo em relação às finanças. Vamos entender melhor. Clarificando, por gentileza, o 4 de ouros. Você vai ter notícias, tem a vitória. Essa aqui é a carta da vitória depois de um sofrimento. Outra carta que fala de vitória, além do 6 de paus. Clarificando o 4 de ouros para a energia de aquário, por gentileza, para o signo de aquário. Clarificando. Tem uma confusão mental. Olha que interessante. Essa aqui é a carta das nuvens no baralho cigano, que fala de confusão mental. Só que você tem aqui o impulso do universo, a espiritualidade do seu anjo da guarda. Ouça a sua intuição, aquariano. Ouça os insights. Porque a hora que você tiver a clareza mental, você consegue sair dessa confusão, dessa situação. Às vezes você está preso em alguma questão financeira que você não está vendo a saída, mas, opa, virou outra carta aqui. E pode ter relação com relacionamentos. Mas você vai encontrar a solução, vai sair dessa crise aqui. Sai o 10 de ouros na sequência. E na sequência do 10 de ouros, tem aqui o 9 de paus. O 9 de paus é uma carta assim, eu desconfio que tem alguma rivalidade, que tem alguma coisa errada. Tá vendo a carinha dele, como ele tá desconfiado? Mas, ao mesmo, assim, é uma carta que indica que as coisas estão um pouco atrasadas, porque sente que tem uma... Ó, é a outra... Aqui também fala de disputa, o 4 de ouros. O 9 de paus também fala de disputa. Então tem rivalidade, tem disputa, tem conflito nesses caminhos. Provavelmente na área profissional. Sempre tem, né? Sempre tem uma inveja, sempre tem alguém querendo puxar tapete.
Ave Maria, como o ser humano é, né, Berenice? Então, assim, você tá desconfiado aqui? Liga o seu alerta. Apesar de Aquário ser um signo mental, procure ajuda. Se você às vezes fala assim, nossa, eu não estou enxergando aonde está este bloqueio. Uma leitura particular de tarô, por exemplo. Nossa, me deu dor de cabeça e forte, hein? Nossa, fortíssima isso. Alguém pode estar agindo com maldade. Nossa Senhora. Clarificando o 9 de paus, por gentileza. Olha a carta da cegueira. Que é o 2 de espadas. 2 de espadas é, de novo, carta de disputa. Tem alguém querendo rivalidade, de luta, deturpação de fatos. Então, tem energia de Mercúrio. Mercúrio tem uma energia de deturpação de fatos aqui, de histórias. Então, cuidado com algumas pessoas que podem realmente te prejudicar. Mais uma carta, por favor, para o 4 de ouros, para o signo de Aquário. Essa carta aqui, esse apego, 4 de ouros, ela pode estar ligada ao 6 de copas. O que é o 6 de copas? O 6 de copas é a carta da nostalgia. Nossa, eu lembrei que lá na infância o meu pai, por exemplo, era apegado, ele tinha medo de investir, ou não sei, tem alguma coisa da sua infância, ou não necessariamente da infância, da juventude, enfim, de uma carta de nostalgia, que te leva a esse medo de perder, esse 4 de ouros, que é assim, é uma carta de limitação. Mas tem no seu caminho sucesso, tem no seu caminho muito dinheiro, 10 de ouros, mas tem gente querendo disputar, tirar o seu lugar. Atenção, muita atenção. Eu não gosto de fazer leituras assim alarmistas, mas é o que está aparecendo aqui. Tem aí realmente situações em que a gente tem que ficar um pouco atento, tá? É um momento difícil, mas indica que você vai superar. Vamos lá. Olha que interessante. Na sequência, sai o 7 de paus. O 7 de paus é uma carta assim de vitória, tá? Mas olha como ele tá segurando o bastão. É como se ele estivesse se defendendo. Indica assim que os obstáculos vão ser superados, assim como o 6 de paus, o 7 de paus também fala disso, mas você precisa enfrentar. Tá vendo que é um enfrentamento, é uma posição de, limite, eu tô enfrentando a situação. Porém, na sequência tem o 4 de copas. O que é o 4 de copas? É o apego de novo. É um desânimo, uma desconfiança, sentimentos negativos. O universo, de novo, aqui tem a mãozinha saindo lá da nuvem, te dando uma copa. O que são as copas? As emoções. Te dando um novo sentimento. Vamos olhar por outra perspectiva. Você tá lá apegado. Tá vendo a cara de bico, assim, emburrado? Apegado a situações que não deram certo. Gente, o que a gente precisa entender é que às vezes não deu certo porque era livramento. Era livramento, era melhor não ter dado certo. 5 de ouros. O 5 de ouros é uma carta assim de prejuízo, né, que sai na sequência, prejuízo principalmente material, é a carta da humilhação. É uma assim, a pessoa perde o poder interno, né? Eu vou colocar Plutão, já tinha pensado nele. Plutão é o planeta de poder de escolha, poder de dizer não, poder em colocar limites, poder em dizer chega, eu não aceito mais essa situação. Porém, tem uma coisa aqui, nessa carta, que existe uma... Porque tá vendo assim, tem 5 moedas de ouro lá no vitral da igreja. E tem aqui
o cego e o manco. E eles estão lá no frio, estão lá na neve, estão lá, sabe? E se recusam a pedir ajuda. Então, é uma carta de humilhação, é uma carta de dor, sim, de prejuízo financeiro, mas também é uma carta que fala de orgulho. Se recusa a pedir ajuda. E é aí que o negócio pega. Vamos clarificar esses 5 de ouros? Clarificando, por favor, os 5. Me deu uma dor de cabeça esse 9 de paus, essa desconfiança. Ele tá muito forte aqui. Eu vou colocar isso aqui, mas a hora que eu tirei essa carta, me deu uma pressão assim na cabeça. É uma energia densa. Eu vou colocar aqui a cabeça como símbolo dessa dor, desse mal-estar. Você tá brigando com alguém. Aqui saiu o 5 de paus, que é outra carta de briga. Aqui, assim, é discussão. Pode ser físico também. Mas fala que você... É uma briga assim, mas eu preciso colocar o limite. Plutão, chega, eu vou me impor, eu vou, sabe? Às vezes eu vou ter que brigar. Ok, né? Só que me deu muito mal-estar, muita dor de cabeça. Aqui no 9 de paus, que você tá cego por alguma situação. Aí eu tirei outra carta, deu a carta da cegueira. Mais uma carta, por favor, clarificando o 5 de paus. Uma carta, assim, de reconstrução, né? Só que é uma reconstrução, assim, você vai superar as barreiras, mas tem um estresse aí, tem, né? Bom, ó, de novo é a carta de relacionamento e prosperidade. Pode ser que seja um divórcio, né? Briga em família. E aqui a dor de cabeça que eu senti está conectado a Mercúrio. O Mercúrio eu coloquei para deturpação de fatos, que é a carta da cegueira. Então tem gente deturpando a situação, deturpando fatos. Então isso indica uma má intenção, né? Quando eu distorço a situação. Deixa eu usar um outro baralho que vai trazer melhor esse mal-estar aqui. Tá forte a dor de cabeça, viu, Aquário? Tem gente aí tentando te derrubar. Vamos lá. Clarificando, por favor, esse mal-estar, essa deturpação de fatos, essa dor de cabeça. Clarificando o 9 de paus com 2 de espadas. O que o aquariano está desconfiado, o que ele não está enxergando, que manipulação de ideias, conceitos, fatos, informações são essas. Clarificando, por favor. Caíram 4 cartas aqui. Bom, caiu a carta da separação, ó, a corrente arrebentada, tá? Pode falar de amizades, separações afetivas, relacionamento, amizades ou de negócios. Pode falar também de uma quebra de promessa, de contrato. Então, tem uma quebra aqui. Só que tem questões ligadas, questões pendentes na justiça. Pode ser a justiça dos homens, ou alguém pode ter sido injusto com o outro, mas não legalmente, sabe? Julgou mal. Então, assim, tem assuntos de justiça, tem papéis, herança também, pode falar de herança, tem algumas coisas que não foram justas. Eu vou colocar a Palas Atenas aqui, que é a deusa da justiça. Aqui cai a carta do cigarro aceso nesse baralho aqui. É uma carta que fala de comportamentos, pode falar de pensamentos também, mal direcionados. O que a gente entende por isso? É uma forma bonitinha de falar de más intenções, né? Comportamentos e pensamentos mal direcionados. Como que a gente traduz isso? Tem gente querendo mal, ou pensamento, ou um vício, algo doentio, algo que não... Vamos tirar mais carta para entender. E sai a carta
da porta, que são assuntos de trabalho, de amigos, de fora de casa, pessoas de fora de casa. Pode falar da espiritualidade, da rua também, tá? Ao mesmo tempo, tá vendo que se alinha ali com o sol, precisa ter clareza. Tem alguma informação de má intenções, de gente de fora, talvez ligado a documentos, a herança. Clarificando melhor essa situação, por gentileza, eu ainda tô com dor de cabeça, tá pegando até minha nuca. Quando pega a nuca, pode ser uma energia de magia, enfim, né? Vou colocar aqui essas más intenções, podem ser espirituais ou não. Clarificando esse mal-estar que eu tô sentindo aqui. Aqui não dá, caiu metade do baralho. Clarificando, por gentileza. Olha, é um assunto delicado. Envolve uma mulher. Essa aqui é a carta da confirmação, né? Então, tá confirmando essas cartas aqui. Essa carta, a carta da poltrona, ela pode falar de doença, mas ela pode falar também de magia negra. Pode falar de fofoca. Ó, magia. Pode ter magia. Envolvendo aqui um namoro, um relacionamento. Já tinha saído nesse outro baralho aqui a carta dos pássaros, que fala de relacionamento. E tem magia. Aqui fala de magia. São duas cartas que falam de magia. Então, assim, aquariano, pode ser que alguém ficou aí ferido num relacionamento, talvez você tenha machucado o coração de alguém, ou alguém machucou seu coração, e as pessoas usam de energias baixas, né, para fazer essas coisas. Vamos lá. Então, reforce a sua fé. Eu vou colocar aqui a espiritualidade. Eu sinto que tem a ver com o dinheiro, né? Porque saiu 10 de ouros, 4 de ouros, 5 de ouros, que são ligados ao dinheiro. Ô, Berenice. Vai pra lá, para não atrapalhar. Vou colocar também a espiritualidade aqui na bandeja, a espiritualidade maior. Reforce a sua fé, procure ajuda. Tem pessoas realmente com más intenções. É claro que não vai ressoar para todo mundo. Enganchou aqui, fia. Vamos lá, dados astrológicos. Mas vai ter a vitória. Aguenta aí. Energia do masculino, energia de Capricórnio, que envolve trabalho e família. Aqui, família, casa 4, é pai e mãe. Tem alguma questão ligada à família, pai e mãe, avós, mas assim, não são cartas de irmãos, nem de... Então, assim, talvez tenha tido aqui fala de herança também, né? Talvez algumas questões ligadas à herança, alguma injustiça aí ligada a isso. Vou colocar a casa aqui para representar a família. O signo de Capricórnio está ligado ao trabalho. Eu vou colocar a energia de Capricórnio. Então, essa situação pode prejudicar o seu trabalho. E energia masculina, energia de Marte, que é uma energia de briga, mas também é uma energia de ação. Vou colocar aqui Marte. Que coisa. Aprendizado. Tô com muita dor de cabeça. E quando sai essa dor de cabeça, é manipulação, é magia negra. E foi quando eu peguei essa carta aqui, ó. Que tem coisas que você tá desconfiado. Procure ajuda, faça uma leitura particular para poder enxergar melhor o que está acontecendo na sua energia. Aprendizado. O aprendizado é o As de Paus.
O As de Paus é uma carta assim de segurança, de abundância, mas também de abertura na vida, sabe? De movimento. Então você recebe uma força do universo para que você consiga se mover frente a essa situação. Então o aprendizado é aproveitar essa força. E na sequência é o 9 de ouros. O que é o 9 de ouros? É a carta da felicidade, da sorte, mas também é a carta de acordos. É uma carta que fala da superação dos obstáculos, que ela traz harmonia, traz é uma assim, eu vou usufruir do dinheiro, mas tem que ter acordo. Então, novamente, pode falar de divórcio, pode falar de partilha de bens. Como aqui saiu casa 4, que é casa de família, pai e mãe, ó. Será que a divisão do dinheiro foi correta entre os irmãos? Alguém, sabe, alguma coisa não foi justa. Ou no divórcio, alguém está sendo prejudicado, mas tem manipulação de informação. Será que estão manipulando aí o advogado do divórcio? Enfim, é para abrir o olho, mas você vai ter a vitória, tá? Vamos lá. Quais são os obstáculos? Vai cair da mesa, ô Berenice. Quais são os obstáculos para o signo de Aquário? Virou aqui valete de paus. Olha só, o valete é uma carta jovem, é uma carta de impulso, de adolescência. Adolescência no sentido assim, sabe adolescente que tem uma força? Vamos lá e vamos resolver, aquela energia assim. Então, essa é aquela energia de vamos lá, né? É uma carta assim de sinceridade, de devoção, de lealdade, de promessas para um futuro. Pode ser, como tem Mercúrio aqui na manipulação de informações e ocultas ligada à Lua, pode ser que alguém tenha prometido alguma coisa para você, ou você prometido para alguém, e essa promessa tenha sido quebrada. Por quê? Porque essa carta caiu no bloqueio. Então é isso que está bloqueando toda a resolução aí, tá? Uma carta para o inconsciente, clarificando o inconsciente. Oxi, do aquariano. Pai amado. No inconsciente a gente tem o 10 de espadas, é uma carta ruim, mas ao mesmo tempo é uma carta boa. Por que é ruim? Porque é um estresse, é um cansaço, é assim... Por que ela é boa? Porque não tem mais fundo do poço, agora é só tirar as espadas das costas e levantar. É terrível isso daqui, mas assim, acabou o sofrimento. Tá? Então isso aqui tá no seu inconsciente. E... sai o 4 de espadas, só que o 4 de espadas saiu invertido. Saiu assim. O que é essa carta aqui? O 4 de espadas é assim uma carta de suspensão, de paralisação, de... parece que eu não consigo concluir, eu preciso me recolher, meditar, entender, processar, analisar para conseguir sair dessa situação, só que você não está conseguindo. E olha que interessante, aqui, antes do bloqueio, saiu aqui depois do 5 de paus da briga, o 2 de paus. Já ouviu falar naquela expressão, parado feito um 2 de paus? É isso. Então alguma coisa te paralisou, te imobilizou. Ao mesmo tempo que essa carta é uma carta de paralisação, de inércia, o 2 de paus, é uma carta de reflexão. Eu tô parado, feito um 2 de paus, mas eu tô analisando, tô pensando em que estratégia, no que eu vou fazer. Só que se você ficar muito tempo parado, vai chegar numa inércia, como se você não conseguisse sair da situação. Pode indicar burocracia, que você não consegue sair do lugar. Pode indicar situações externas que estejam ali te bloqueando também, né? Mas tem muita carta de bloqueio, muita carta de paralisação. Situações porque não estão enxergando, porque tem manipulação, porque tem briga, mas para algumas pessoas pode ter magia. Eu vou falar para vocês, eu tirei aqui, eu comecei a leitura de Aquário e saía tudo tão ruim. Saiu carta do diabo, eu falei, não, pera, deixa eu me conectar direito com a egrégora de Aquário, vamos começar de novo e tá igual, tá ruim igual. Então realmente é da energia
da egrégora, tá? Assim, claro que não ressoa para todo mundo. Dê uma olhada no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus, como forma de complementar a leitura. Mas tem solução, gente, é isso que é importante. Passado consciente. O que está no passado consciente para o signo de Aquário? Isso, é invertido. O arcano do mundo. Então, que é a carta da completude, que é um arcano maior, é um dos últimos arcanos maiores, é uma carta de evolução, de progresso, de mudança, sabe? De oportunidades, de realização. Só que saiu invertido. Por que não tá com... Mas isso é no seu passado. Então você tem consciência de que as coisas não tava direito, alguma coisa estava errada. Você tem essa... Deixa eu usar o oráculo da roda de cura, que nesse aspecto é esse oráculo aqui, ó. Fui eu que criei esse oráculo e traz bloqueios, crenças limitantes, dificuldades de evolução. E é baseado no xamanismo Silks, da cota dos índios Silks. Uma carta para clarificar o arcano do mundo invertido no passado consciente para o signo de Aquário. Ai, virou muito aqui, gente. Pera aí. Essa situação toda aqui tá bloqueando o seu trabalho. Às vezes você tá tão preocupado ou tem magia mesmo que você não consegue. Bom, lua do repouso e da purificação. É uma carta que fala de intuição. Vamos descer, Berenice. É uma carta que fala de intuição. É uma carta também que traz a autoconsciência, a responsabilidade. Então, assim, bom, tô numa situação difícil aqui, estão puxando meu tapete, deixa eu ver qual é a minha parte da responsabilidade nisso. Será que eu não cumpri alguma promessa, algum acordo, enfim? Será que está sendo injusto? É uma carta que fala de um despertar interior, de reflexão. Então, de novo aqui, ó, uma reflexão, né? Reflexão, você não está... Saiu invertido, lembra? Não está conseguindo refletir. É importante que vá para uma reflexão para que isso tudo vai te trazer um desenvolvimento pessoal, um amadurecimento. Deixa eu ler essa carta. Lua do repouso e da purificação. Esta carta pode realmente ajudá-lo em seu desenvolvimento pessoal. Promove autoconsciência e responsabilidade sobre as suas ações. É um período propício para voltar-se para dentro, refletir e cuidar de si. Você também pode aprofundar e desenvolver suas habilidades psíquicas, fortalecendo sua intuição e sua percepção interior. Então, o tempo todo, as cartas pedem, né, diversos oráculos. Olhe para dentro. Vamos analisar, vamos entender o que está errado. Vamos, sabe, se eu errei, vamos lá, vou pedir perdão, vou corrigir meu erro, vamos fazer o melhor possível, enfim. Futuro dessa situação. Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas, ele fala de amor, um dom, mas ele também fala de ilusão. Tem fantasia, às vezes tem fantasia. E tem uma coisa ligada ao signo de Aquário, que é eu falo de signo da Disney. Às vezes fica lá encantado com os amigos, com as pessoas, é a pessoa mais bacana do rolê, com todo mundo ali, o cara é gente boa, mas é aquela coisa assim de Walt Disney, sabe? É um encantamento. Então, assim, cuidado para você não cair nesse padrão de Disney, de Walt Disney, de ficar lá em Nárnia, nesse... Não é Nárnia, não, é Dom Juan, mas não, pode não ser necessariamente numa questão afetiva, mas é aquela magia, não magia de feitiço, de aquele encantamento, que deixa todo mundo encantado, com aquela lábia e tal, mas lá no fundo a situação é outra. A espiritualidade está intervindo aqui, ó, para trazer clareza dessa situação.
Então, podem ser aqui para o aquariano 2 situações, uma questão aqui familiar e outra questão aqui de magia, viu? A magia não necessariamente física, pode ser uma magia mental, né? Tem gente que é seca pimenteira, né? Que tem uma força mental que, por favor. Mas tem energias sombrias, assim. A dor de cabeça que eu tô, quando veio esse 9 de paus aqui, é assim, uma desconfiança de quê? Aí veio as mulher com as mãos cruzadas, vamos clarificar esse mal-estar, essa dor de cabeça, essa situação. Trazendo mais clareza para a leitura, por favor. Carta do balão. Mulher, tá ligado a alguma mulher, hein? Caminhos fechados, sonhos. É isso mesmo, caminhos fechados. Ligados a uma mulher. Você vai achar a cura. Tem a ajuda de um homem para resolver isso. Um homem jovem. Mas tem fofoca. Às vezes não é magia física, é fofoca. Carta da pimenteira. Fofoca é pior que magia. Fofoca, inveja, maledicência. Ah, meu pai, como as pessoas... Fofoca é distorção de fatos. E aí você tá, às vezes, julgando alguém por uma distorção. Fofoca, julgamento. Olha como começou a mexer quando eu falei isso. E quando colocou aqui, então, ó, é isso aqui, ó, fofoca. Essa é a chave. Então, cuidado, ó, Mercúrio, distorção de fatos. Cuidado com o que você está ouvindo. Talvez você tenha sido injusto. Tem uma outra situação também. Nossa, que dor de cabeça, pai amado. Tem uma outra situação também ligado à parte afetiva. Mais clareza para a situação, por favor. Vamos lá. Mais clareza para a situação. Peraí, deixa eu embaralhar que tá caindo a mesma carta. Documentos. Tem documentos aí. Segredos. Também é uma carta que fala de segredos. Clarificando essa situação. Mas está chegando a hora disso se resolver. Opa! Peço autorização para entrar na energia de vocês. Eu vou falar o que precisa, sim. Nossa, me dá mais dor de cabeça. Como se eu não quisessem que eu mostre a verdade. Ah, mas pedindo auxílio, pedindo proteção, reforçando a minha proteção, por favor. Clarificando. Essa mensagem vai chegar para quem precisa. Clarificando, trazendo mais clareza para a situação, por gentileza. Ó. Punhal. Tem apunhaladas pelas costas aqui. Envolve documentos, segredos. E essa fofoca é no âmbito familiar, hein? Essa magia não necessariamente no âmbito familiar, mas a fofoca sim. São 2 situações. Clarificando, trazendo mais clareza para a leitura, por favor. Fechando os caminhos. Então, são 2 situações, aquariano. Uma fofoca ali, julgamentos errados em relação à família. E aqui, na área profissional, aí tem segredos, tem documentos, tem magia. E também na área afetiva. Então, assim, para algumas pessoas pode ser da área familiar, para outras pode ser da área afetiva, para outras da área profissional e para alguns tudo junto e misturado, né? Porque quando tem esse tipo de energia, atrapalha tudo. Tudo, atrapalha os negócios, atrapalha os relacionamentos, atrapalha a relação com a família, mas tem fofoca, tem segredos, tem mentiras. Vamos lá. Mais uma carta para o inconsciente do signo de Aquário. Ó, tá pedindo coragem.
Só que ela vem invertida, você tá sem coragem. Ainda mais Aquário, que é totalmente ousado, é a carta de ousadia, que não tem obstáculos, é uma carta assim, vambora, vamos lá, eu não sei se vai ter perigo ou não, mas eu vou enfrentar essa situação. Só que você tá sem a coragem, por que será? Clarificando essa falta de coragem do aquariano, por que o aquariano tá sem coragem de enfrentar isso? Clarificando, por favor. Peraí que virou uma aqui. Porque tem segredos. E a carta dos caminhos. Tem segredos nesses caminhos que impedem um novo caminho, uma nova solução? Que segredos são esses? Clarificando a carta dos livros. Tem traição. Não necessariamente uma traição afetiva. Para mim é uma falta de lealdade. Que envolve segredos e isso impede que você... Talvez você sabia da má intenção de alguém, ou às vezes não sabia, sabe, aquariano? Talvez você tenha sido ingênuo, porque tem aqui o 6 de copas, às vezes a pessoa te pegou por uma dor, uma nostalgia, e você foi confiar e confiou na pessoa errada. Pode ser isso também, tá? E aí agora tá sem coragem, do tipo, nossa, o que eu fiz? Pisei no tomate. Nunca é tarde para se desculpar, para seguir, fazer diferente, para seguir um novo caminho. Nunca é tarde. Todo mundo erra, todo mundo merece uma nova chance. E também espero que se a pessoa errou com você, que tenha a hombridade de ir lá e fazer diferente. Mas se não tiver também, solta, perdoa, perdoa. O perdão é a libertação, sabe? Eu sempre tenho esse lema, o meu perdão é a minha libertação, porque eu também já errei, quem não errou, não é? Influências externas para o signo de Aquário, olha, voou aqui, influências externas. Bom, influências externas é alguém que está com o coração muito partido. E não significa que o aquariano tenha errado, significa que um relacionamento que não deu certo, o amor acabou, a pessoa ficou com o coração partido. Bom, eu sinto muito, né? Mas acabou, não faz mais sentido a gente ficar junto. Eu respeito a dor da pessoa, faz parte, é um luto, né? Um luto pelo término, tô dando um exemplo. Mas isso pode estar te influenciando aqui, ó. E olha, mexe no seu trabalho. Capricórnio é trabalho, casa 10, casa do sucesso. Então tem alguém com o coração muito partido te influenciando aqui. Olha o movimento. Pode ser um divórcio, pode ser uma separação, pode ser uma briga de família, pode ser algo no seu trabalho. E essa pessoa com o coração partido tá mandando um monte de energia ruim pra cima de você. Mais uma carta para influências externas, clarificando, por gentileza, o 3 de espadas, ó. Nossa, a dor tá dentro da pessoa, não é seu, é interno. É interno. Mais uma carta, por favor, para o 3 de espadas. Saiu o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros... Nossa, que mal-estar que me dá isso. Essa pessoa tá com muita raiva. Gente do céu. O Cavaleiro de Ouros é uma, assim, habilidade de trabalho, perseverança. Mas, ao mesmo tempo, é uma carta de resistência. Talvez essa pessoa está resistindo, né? Resiste a aceitar o término. Que dor de cabeça que me dá isso. Bom. Medos e temores do signo de Aquário. Uma carta para os medos e temores. 10 de paus. É a carta do burnout.
É a carta do esforço, do trabalho. E é uma carta assim que traz sucesso a longo prazo, mas é trabalho, trabalho, trabalho. Então você tá com medo desse trabalho, 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 assim, é uma carta de recomeço. Terminou o relacionamento, terminou esse trabalho, eu vou saindo desse emprego, eu tô cansado, mas eu tenho que recomeçar. Eu tenho que recomeçar. Resultado dessa situação. Uau, o carro. O arcano do carro é assim. Tá vendo que tem um leão de cada cor? Significa que um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Mas quem que controla? Quem está segurando as rédeas? Você que tem que controlar. São as rédeas, assuma as rédeas da sua vida. É esse o recado. Se você assumir as rédeas da sua vida, não importa se o fulano não gostou do término do relacionamento, não importa. Assuma o seu lugar de poder, o seu lugar de valor. Uma vez que você faz isso, você assume a direção da sua vida e as coisas mudam, as coisas se resolvem. Ok? Bom, vamos tirar agora uma runa para resumo da leitura. Uma runa, por favor, como resumo da leitura. E vou tirar também 3 aconselhamentos do Oráculo do Poder da Lua. Uma runa, por favor. Runa Cano. Cano, vou ler o significado dela, só um minuto. Fogo, fogo é ação. Esta é a runa da luz e da iluminação. Tem alguma coisa aqui que vai clarear na questão, vou colocar fogo, runa, cano. Por isso favorece a abertura de vários aspectos da vida. Significa que você terá muita força criadora e intuição, ó, intuição, que lhe ajudarão a ultrapassar os obstáculos, beneficia novos relacionamentos e fortalece os antigos. Acabou a era da escuridão. Então as coisas ocultas vão vir para a consciência. Esta runa pode alertar o rompimento de algumas relações, a partir de alguém querido, do amor, do trabalho. Encontre forças para esperar a renovação do ciclo. Então, assim, pode ser um momento de luto, né? Putz, acabou um relacionamento, saí daquele emprego, o que eu vivi na infância não é o que eu pensava, enfim. Que ia ser minha família no futuro. Vamos tirar agora 3 cartas do Oráculo do Poder da Lua como aconselhamentos. Aconselhamentos, por favor, para o signo de Aquário. Gente, fortaleça a sua fé, tá? Sai aqui, noite de criação. Então, para criar, eu preciso estar em paz com a minha mente. Novas ideias, novos projetos. Ó, mexeu ali o trabalho, que é Capricórnio, símbolo do trabalho. Mais uma carta, por favor. Entre em equilíbrio. Talvez essa situação aí tenha te tirado um pouco do eixo, um pouco do prumo, mas pede para que você se reequilibre para conseguir trabalhar, para conseguir agir, ó, ação no trabalho. E mantenha a sua fé inabalável. Reforce a sua fé. Tá? Não sentir que tem magia, pode ter, porque apareceu aqui na carta no outro baralho aqui, apareceu essa possibilidade, pode ser para algumas pessoas, né? Mas o que indica também que tem maledicência, fofoca, então se proteja, não dê ouvidos a isso. Eu espero de coração ter ajudado, curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura.